Show. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rafael, esse aqui é o Lucas. Nós vamos falar hoje também assim, com nossos amigos sobre estudos de fluxos de potência e estabilidade eletromecânica, utilizando a rede ou tempo para essas análises, esses estudos. Bom, aqui para iniciar, trazer alguns conceitos importantes para esse tipo de análise que a gente vai fazer. Primeiro aqui o controle de limites, né, que são fundamentais para garantir a estabilidade de operação adequada do sistema elétrico, né. Então a gente vai fazer o controle, né, de limites das barras PQ, que são o limite associado à tensão, e da barra PV, limite associado à potência reativa. O conceito de estabilidade, né, que é a capacidade do sistema retornar ao ponto de equilíbrio inicial, né, ou estabilizar em um novo ponto de equilíbrio, né, após cessar o distúrbio que causou essa perturbação. Aqui eu trouxe o fluxograma da estabilidade, assim como o Bruno comentou também. O nosso sistema elétrico de potência, as estabilidades que a gente estuda, as principais, é a angular, a de frequência e a de tensão. Aqui nós trazemos algumas premissas e critérios utilizados, né, baseados no módulo 2.3 do ONS, aqui relacionado a fluxos de potência. Eu trouxe algumas premissas aqui, mas aqui destacando, assim como o Rodrigo tinha comentado, né, a avaliação, botando carga média, leve e mínima, esse cara que usou a carga normal, né, e botou uma acima e uma abaixo, fazer essa análise. E o desempenho do sistema deve ser tal que não haja violação dos critérios estabelecidos no procedimento de rede. Aqui eu trouxe aqui a tabela também dos limites, né, do sistema de operação normal e do sistema sob contingência. O nosso sistema, o primeiro sistema ali de 414 baixo, como a tensão é menor, a gente vai ter um limite de 0,95 a 1,05. Também tem essa tabela aqui da severidade, né, a gente vai analisar na análise de contingência, os graus de classificação, sendo favorável, satisfatório, limítrofe, grave e muito grave, de acordo com o seu nível de severidade. Bom, aqui eu trouxe outras premissas, né, em relação à estabilidade, destacando aqui, né, sobre a tensão mínima, né, na primeira oscilação, ela não pode ser inferior a 60% da tensão nominal, e a tensão mínima nas outras oscilações não pode ser inferior a 80% da tensão nominal de operação. Bom, vamos partir para o início aqui, que é o início da análise lá na rede. Bom, o problema proposto foi o sistema aí 3014 barras e 65 barras, né, e o que a gente fez aqui foi botar o fluxo de potência, né, para os três tipos de carga, né, a carga normal, sem nenhuma alteração, a carga pesada e a carga leve, né, que seria aumentando uma porcentagem para cima e uma porcentagem para baixo, baseado na carga normal, né. Verificar as barras que estão dentro dos limites e as que estão fora também. Aí roda a análise de sensibilidade e ver quais ajustes nós temos que fazer para retornar as barras que estão fora do limite para dentro do limite de tensão estabelecido. Bom, esse é o sistema proposto, de 3A14 barras. Bom, primeiramente a gente rodou o sistema, seria uma alteração de carga, né? Só alguns ajustes, e rodamos aumentando 25% para cima e 25% para baixo, né? E a gente percebeu que algumas barras ficaram fora do limite, né? Nos três casos, sem alteração, que o sistema em carga normal, com 25%, e diminuição de 25%. Né? A partir disso, a gente selecionou essas barras e rodou a análise de sensibilidade para cada caso. Aqui a gente também puxou o gráfico da potência reativa das barras PVs, né? Algumas são nos limites de cada barra, da possibilidade de barra, aí nenhuma ultrapassou, nem o limite mínimo, nem o limite máximo. Está encostando no limite máximo. Está no limite máximo já. Essas aqui são as curvas de máximo e mínimo. Então, se você pegando o ponto da barra, ela está tocando justamente no ponto onde cada uma dessas barras está pegando o ponto máximo da curva. Isso. Obrigado, Lucas. Bom, para análise de sensibilidade, a gente também extraiu a tabela da análise de sensibilidade, só que a gente organizou de uma forma diferente aqui na nossa apresentação, para ficar até mais visual também. A gente percebeu, quando extrai a análise de sensibilidade, as barras que têm mais influência sobre as outras barras do sistema, né? A princípio, a gente tinha visto igual o pessoal a barra 6 e 8, só que a gente foi ajustando a barra 6 e a barra 8 e não estava conseguindo fazer as barras PQs abaixarem do limite de tensão. Então, a gente foi e ajustou a barra 2 também, que ela também estava tendo influência, e a gente conseguiu botar tudo dentro do limite. Então, a gente fez para cada caso. Aquela tabela aqui foi para o caso normal, mas por outros casos também ela também é válida, sempre são as barras 2, 6 e 8 que estavam tendo influência. Aqui são os ajustes que nós fizemos nas tensões das barras PVs para ajustar de volta as barras PQs para o limite abaixo do limite máximo. No caso normal, a barra 2 ficou 1,04, 25% para 1 e diminuição para 1,04 também. Na barra 6, 1,05, 25% 1 e 25% a mais, na verdade, 25% a menos 1,46 e a barra 8 por fim, 1,07 no caso normal, 1,03 no aumento de 25%, 1,06
a diminuição de 25% da carga. Depois de a gente rodar, a fazer o ajuste das tensões, a gente rodou de novo, puxando a acessibilidade, e viu que todas as barras estavam abaixo do limite máximo de tensão para os 3 casos específicos. O caso sem alteração, que é o cinza claro, o caso de aumento de 25%, que é o cinza escuro, o caso da diminuição, que é o de 25%. Então, a gente fez essa acessibilidade, percebeu puxando, que ficou abaixo de todas as barras que a gente fez análise para fazer o controle do nível de tensão delas. E também aqui, puxando de novo o gráfico da potência reativa, eu tive que diminuir um pouco também. Estava muito perto do limite, então ela já ficou mais ajustada. Salientando que nessa barra aqui, ela ficou abaixo, ela ficou na região negativa. Mesmo assim, mas não chegou no limite. Mesmo assim, ela ainda ficou acima do limite, onde aquela barra controlada de carga está nos seus limites estabelecidos. Os dados de barra, os dados do limite máximo, a gente puxou os dados de barra. Sim. Bom, eu vou explicar agora como é que a gente rodou o critério de contingência. A gente rodou todos os sistemas, leve, normal, pesado e leve. Aí a gente rodou todos os relatórios de contingência e a gente pegou o pior caso, que foi quando a gente justamente aumentou a carga. Então aqui a gente, o que acontece? Aqui eu tenho justamente a barra, o transporte da barra entre a barra de referência e a barra 2, que também é uma barra PV. Então, ele me mostra que se eu perco esse sistema, eu tenho três violações onde as minhas barras vão ficar abaixo dos valores pré-estabelecidos de tensão e tem um índice de severidade alto, né, que respeitando como que diz seria o gráfico do grau 3. O critério 2.3, né, que é uma contingência grave. Aqui a gente pegou esses outros valores porque para poder ver como que... diferença, né? Mas se você for perceber, não é tão grave. Ainda está abaixo do grave. Tipo, se eu perder um desses caras, com esses valores aqui, com essas contingências violadas, eu vou ter violações de algumas barras, mas o meu sistema ainda continua funcionando. Ele roda na contingência N-1, né? Ele vai tirando linha por linha e vai puxando a análise de contingência para cada uma e seus índices de severidade e o número de violações que foram ocorridas em cada tipo, cada retirada de linha. Esse gráfico é só para ilustrar mesmo qual a diferença de severidade de uma linha para outra ali, para ficar até mais visual da gente enxergar. E a gente rodou os 3 casos nesse 14 barras, a gente só viu contingência por geração. As outras contingências que ele dá, fluxo por tensão, fluxo e tensão, não houve nenhum tipo de violação. Bom, agora eu vou apresentar sobre o análise de 65 barras, como os outros grupos já mostraram até a análise topográfica, mas aqui é mais uma questão, a gente trouxe aqui, então, mais uma questão analítica mesmo, uma análise profunda, que, assim, eu me coloquei numa posição, como que um operador estaria, tentei me colocar numa posição, um operador do ONS para simplesmente deixar as barras nos seus valores pré-estabelecidos. Então, primeiramente, são 50 barras de TPs, eu não consigo colocar todo mundo no mesmo gráfico. Então, eu precisei filtrar. Então, o que eu fiz? Eu rodei análise normal, análise pesada e análise leve. Fiz 3 gráficos e eu pontuei quais foram as barras que ficaram fora dos limites. E aqui eu tenho essa quantidade de barras que ficaram fora e eu coloquei aqui o que foi feito, né? O que está em preto, eu rodo o sistema, estou fora do limite. Vou rodar na acessibilidade. Consegui ficar abaixo do valor pré-estabelecido e também acima do máximo, abaixo de 1.05 e acima de 0.95. Esse gráfico já mostra a gente rodando o resultado, viu que estava fora, ele já mostra o cinza aqui, é o que já alterou a tensão para baixar do limite. Então, o gráfico que está em preto ali é o que foi antes, né? Todo estava fora, e esse aqui do lado, essa barra do lado, ela está mostrando já a correção da acessibilidade, que é muita barra, então a gente selecionou só que estavam fora. Até você mostrou que a lista enorme lá. Quando eu rodo o sistema na análise pesada, eu tive tanto barra, assim, não foram muitas, deu até uma análise visual melhor,
assim, aumentei o meu sistema 10%. Eu tive essas barras aqui fora dos limites e outras que ficaram abaixo. Quando você tem esse cenário, você tem uma situação um pouco desfavorável. Por quê? A critério, vamos supor, se eu tenho uma barra PV que influencia essas duas barras aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Pô, eu preciso baixar esse cara aqui, mas eu posso acabar, eu vou acabar abaixando esse cara aqui também. Então, eu preciso encontrar uma outra solução, uma outra influência forte, e que eu consiga botar esse cara também dentro dos critérios pré-estabelecidos. Porque no caso anterior, todas estavam apenas no limite superior. Então, só precisava tirar, então foi bem mais tranquila a análise. Esse caso aqui, teve acima, teve abaixo, então foi um pouco complicado a gente fazer essa análise. Passar? Pode. E aqui, parecido com a primeira análise que a gente fez no caso normal, aqui eu só tive cenários em que as barras só ficaram acima do estabelecido. Rodamos a acessibilidade e colocamos as barras nos valores normais. Aí a gente vai mostrar como é que a gente fez essa acessibilidade. Seguinte, essa aqui é uma tabela resumindo, e essa aqui é uma tabela total. A gente tem, no sistema 65 barras, a gente tem (22 barras PQs para cada, assim, no total de cada sistema, em que eu precisava botar essas barras dentro dos seus limites pré-estabelecidos. Então, eu fui rodando a acessibilidade no na rede e eu fui criando um ranking. Isso aqui é uma tabela resumo. Eu pegava o primeiro maior, o segundo e o terceiro. Essa tabela aqui é só um resumo de todas as barras que eu analisei. E quando eu fui observando as influências, eu sabia quais eram as bases que eu poderia trabalhar para simplesmente eu conseguir botar todo mundo dentro dos parâmetros. Vou citar um exemplo. Eu tenho a barra 48. A barra 48 eu tenho uma influência grande em 11 barras. É a primeira maior, sendo que ela manda em 13. Do patamar de 1.05, que eu vou baixar, mas teve aquelas outras barras que ficaram abaixo do valor. Então, eu tenho que trabalhar com outros tipos de barra. Ou seja, eu preciso aumentar, vamos supor, uma aqui, ou tivesse uma influência considerável, mas que não influenciasse as outras, naquela que eu também estava baixando para a camada. Mas bem curto. E aqui foi todas as barras PVs que foram assim, pegar as que mais influenciavam o sistema, pelo menos uma, né? Porque teve uma barra que eu me lembro, agora eu não me lembro o nome, que ela tem a influência de 1 para 1. Essa barra PV, essa barra é uma única influência, mas eu coloquei pelo menos uma porque esse cara ficou fora e só aquela barra poderia influenciar ela. E aqui foram todas as tensões que eu precisei modificar. E primeira, que é a 48, né, que é a de maior influência, salientando, barra de referência não foi modificada em hipótese nenhuma. A gente só mexeu com barra PV para fazer esse tipo de controle. E aqui a barra 810. E aqui as outras vieram complementando aí na ajuda para manter o sistema nos seus melhores parâmetros. Ali está a redação inicial e os ajustes que a gente foi fazendo. Exatamente. Na redação normalmente ajustada, 10% acima, 10% abaixo. Exatamente. Falando um pouquinho da parte de reativos, né? Antes de eu fazer os ajustes de atenção, eu tive um limite máximo dessa barra PV, ela atingiu o máximo de reativos, ou seja, se eu precisasse dessa barra, modificar a tensão para poder tentar botar uma outra barra pequena nos seus limites pré-estabelecidos, não poderia mexer nela. Então, é uma ajuda a menos que eu teria na questão pensando como que eu vou readequar o meu sistema. Aqui a gente tem um gráficozinho de área, né? Cada
Isso aqui representa os reativos que foram rodados em cada sistema. E aqui a gente fez um gráfico diário para poder demonstrar como que cada reta de carga ficou de fato dentro da área. Sem contar que aquele cara que eu destaquei, 220 está ali. Que é esse cara, ele simplesmente bateu nessa quina e atingiu o limite de reativo. Aqui é o limite máximo, aqui é o mínimo. Para não botar tudo em linha, a gente fez um gráfico diário para ver as linhas passando dentro dos limites, para ver que realmente elas estão dentro dos limites, tanto o máximo quanto o mínimo. Aqui foi depois da gente ajustar a tensão, eu também destaquei esse aqui também é um destaque, porque se eu fosse mostrar apenas o gráfico, vocês iam observar que ele bateu na quina, porque é uma questão de escala. Mas ele está abaixo do... Ele está próximo, mas ele ainda está acima do mínimo. Esse cara ainda é uma barra PV. E aqui um outro gráfico diário, depois que eu ajustei todo mundo. Aqui está o cara, está tendo aqui na quina por uma questão de escala, mas todos eles, todas as operações ficaram, todo mundo ficou dentro da sua área. Estava dentro do seu limite. Contingência por geração. Isso aqui, olha quem apareceu de novo, é justamente a barra 48, que é a Ibiúna. Severidade mais alta, grave, eu vou causar um impacto muito grande, com tendo pelo menos 4 barras violadas, que vão ter 4 barras que vão ficar abaixo do seu limite de tensão. E aqui a gente tem contingência por tensão. De novo lá. Mais uma vez ela aparece aqui. Assim, eu vou dela e eu começo a explorar o meu sistema. Né? Ter uma severidade de 6.000. Eu tenho 25 barras que vão ficar abaixo dos seus limites de tensão pré-estabelecidos. Você vê que é uma barra com que ela influencia tanto o sistema, né? Então, essa análise de sensibilidade é muito importante para a gente ver que você vê que no pinguinho ali, no pedacinho, você queria muito mais posse. Trabalho, prova.
Questão de rotina, né? Pode conseguir? Deixa eu ver aqui, vou até conferir aqui. Não, tá todo mundo aqui. Agora foi. Então, continuando aqui, analisando a Conatem agora, né? Os problemas propostos, né? Foi uma análise de sistema de 4 barras, né? Então, a simulação que a gente fez no sistema de 4 barras foi, primeiramente, o primeiro caso, curto-circuito só na barra 2, trifásico, curto-circuito. O segundo caso, a gente fez um curto-circuito trifásico na barra 2, né? E, posteriormente, acontecendo um curto-circuito monofásico na barra 3. Para o sistema de 14 barras, a gente fez, no primeiro caso, o circuito trifásico na barra 2, e no segundo caso, né, um trifásico na barra 6 e um monofásico na barra 13, acontecendo logo depois. Agora no meu que não está passando. Foi. Bom, esse é o sistema de 4 barras, né? Então, ali foi o segundo trifásico na barra 2, e o primeiro caso, e o segundo caso foi na barra 2, o trifásico, e o monofásico na barra 3, né? Aqui foi o código que a gente aplicou, né, para a aplicação dos curtos ali. A gente setou aqui, né, a barra que a gente queria fazer o curto-circuito, né? O APCB, que seria o tipo do curto, que seria o curto trifásico, e a gente setou o tempo ali de 0,05 segundos, né? Então a gente setou um tempo maior que o tempo. O tempo é um pouco menor do que o tempo crítico. O tempo menor que o crítico. Para o sistema ter chance de voltar para a estabilidade. Para eu conseguir atingir a estabilidade, porque se o tempo voltar para o sistema, então a gente pode lembrar da curva de carga. Né? Posso exemplo? Posso exemplo? Eu tenho aqui eu tenho aqui a curva de carga. Aí aconteceu com aqui é o ângulo de regime permanente. Né? Se eu sei que aí aqui aconteceu o curto, aí eu tenho aqui a minha TNEC. A TNEC está aqui. Aí ela está aqui. Aí vamos supor, eu caí. Eu tenho aqui um ângulo crítico. Eu tenho um φ máximo. Se eu tento voltar com um ângulo que está aqui, por exemplo, então, para o meu sistema tentar alcançar a estabilidade, já vai ser um intervalo de valores em que a potência elétrica é menor do que a potência mecânica. Então, a minha máquina simplesmente ela vai acelerar. Então, o critério do sistema que a gente adotou é justamente para a gente trabalhar nessa região aqui, com essa abertura, para que a gente consiga estar atrás desse cara aqui. Para que eu consiga, eu vou ter meio que um cabo de guerra na minha máquina, porque devido à inércia e à conservação de energia cinética do eixo da minha máquina, ela não vai voltar para esse ponto aqui imediatamente, ela não volta. Ela vai fazer várias oscilações. Então, com isso, eu ainda consigo. Aí depois ela vai encontrar um novo ângulo de regime permanente, aí ela vai conseguir voltar para a estabilidade. Aí, por favor. Esse foi o tempo, a gente escolheu o distante que ocorre o curto, e o RMCB, o tempo que a gente levou para limpar o curto, né? Para ser o sistema de proteção atuar ali. Então a gente botou 0,25 segundos, né? Então ficou 0,20 segundos curto acontecendo. Então, até a Bruna fez a simulaçãozinha dela ali, que foi chegando bem pertinho, passando aquele tempo ali, aí o sistema não volta com a estabilidade. Só uma coisa, a gente botou nos critérios das premissas que a tensão, ela nos seus primeiros estudos, ela não pode estar abaixo de 60%. Mas se você tem um curto aqui nessa barra, que é uma curtite muito grave, como está perto da minha geração, a tensão dessa barra vai cair para zero imediatamente. E no caso 2 a gente fez parecido, né? O trifásico na barra 2 também,
A gente setou um tempo que o curto ocorreu no instante 1, né, o segundo, e a eliminação do curto foi no 1.15. E, como no caso 2, né, ele é o curto trifásico e o outro monofásico, a gente botou ali o APCC, que é o monofásico, ocorrendo logo depois da eliminação do curto da barra 2, aí botou para acontecer em 2 segundos, e a eliminação dele em 2.8. Aí extrai os gráficos. Então, aqui eu consigo observar que no meu primeiro estudo eu tenho um pico muito alto. Pô, atenção, 120, bateu em 120 graus, né? Mas eu ainda consigo alcançar o sistema. A minha máquina, por conta da inércia, teve as oscilações, ora ela acelera, ora ela freia, até que ela conseguiu encontrar um novo ângulo de regime permanente quando a gente simplesmente tirou o curto-circuito e botou o sistema operando novamente. Similaridade, né? Não pode sentido. Sim, e o ângulo de carga e a potência ativa, eles têm um vínculo grande, porque o ângulo de carga está atrelado à potência elétrica e também à potência mecânica. O ângulo de regime permanente devido à equação de oscilação que nós aprendemos. Se eu tenho a gente aprendeu lá, terrão de H sobre 2 ωs vezes terrão 2 dt2 do delta. É igual a Penec menos a potência elétrica. Então, eles têm uma influência. Esse gráfico aqui vai conversar com esse. Isso aqui vamos supor, uma matéria. Agora, esses dois gráficos é a consequência desses dois. Isso aqui é o que emana a estabilidade. Aconteceu uma perturbação. Esses dois aqui aconteceram por conta desses dois eventos. Então, um curto na minha barra, a tensão da barra cai para zero, por conta de ser perto da geração, porque a potência elétrica vai cair para zero, e depois quando eu limpo o curto, ela volta ao normal. E quem é que conversa com a tensão? É a potência reativa. Porque quem controla os reativos na minha barra, quem controla a tensão nas minhas barras é a potência elétrica reativa. É a potência reativa. Aqui a gente tem um gráfico da frequência, né, pelas premissas do ANS que a gente observou, né, um pouco mais, assim, ficou um pouco fora de escala, mas ainda baixo de 62. Ainda está acima de 57,5. E o tempo também de restabelecimento das outras curvas também está dentro do tempo. Para a questão de eu colocar o curto, a seguir, eu tenho um novo evento a seguir de um evento anterior. Eu tive um curto trifásico, eu tive um curto monofásico. A questão é que o meu sistema ainda está tentando se restabelecer. Então, ele ainda está no regime de recuperação. Então, esses dois gráficos, embora eles tentam alcançar a estabilidade, ainda me mostra algo que é muito parecido com a situação anterior. Mas qual é o problema que eu vejo aqui? É a tensão. Para um intervalo de tempo, a tensão caiu para zero, por trifásico. Ele também mexe com os reativos do meu sistema. No curto monofásico. Eu também tive parte da tensão caiu. Mas os reativos caíram também. Enquanto o sistema está tentando voltar, tem muito curto e continuou prejudicando o sistema. Aí o mesmo caso que a gente teve na frequência, né? Abaixo de 62 e acima de 57,5 até voltar para a frequência de sincronismo. Ficou tanto tempo fora. Sim. E agora a gente vai falar do sistema de 14 barras. O caso 1 é aquele caso que a gente comentou, que seria um curto trifásico na barra 2, né? E o caso 2 seria um curto trifásico na barra 6 e um curto monofásico na barra 13.
Aqui, só para salientar uma coisa. Quando a gente for explicar, a gente trouxe alguns comandos. Esse RMGR, eu tenho esse aqui, essa lista de geradores. Vamos supor, eu tenho todos esses geradores eu estou operando, né, desse tipo aqui. Quando acontecer um ponto no meu sistema, eu vou escolher a barra e vou escolher quantas unidades eu vou querer retirar para simplesmente vamos supor, se eu consigo tirar 2 casos, eu estou fazendo uma medida preventiva para que eu não tenha um problema nos meus geradores em que a potência cresça. A gente tem um detalhe agora que eu lembrei o professor pode me relembrar, por favor, gerador. Que assim, eu não lembro o nome. Mas quando a gente tem geradores que o ângulo delta são geradores coerentes. A potência mecânica e a potência elétrica, vocês vão somar os Hs deles. Os Hs deles são associativos. Então, se eu consigo tirar menos geradores, eu consigo amortizar um pouco a minha curva e eu consigo melhorar. Vamos supor, na questão dos curto-circuito, eu consigo não deixar uma situação mais crítica do que... Prevenir uma situação crítica de acontecer. Exatamente. E aqui a gente aplica os mesmos comandos, o comando APCC, APCB e APCC para trifásico e monofásico, e a remoção dos curtos. Igualzinho no caso anterior. Só que só o tempo de setor trifásico. O constante do curto é 2 segundos e o tempo de remoção, né, seria 0,8, que acontece em 2,8. Bom, aqui a gente... são as análises. São todas as barras de PV. Os meus deltas também tiveram oscilação, mas alcançaram a estabilidade. Se você for reparar aqui, a potência ativa, ela tinha um valor muito, mas depois ela, por conta da remoção dos geradores, por uma caiu isso. E depois ela caiu, mas ela se estabilizou. A tensão aqui também cai. Como a gente escolheu uma barra em que a potência elétrica é diferente de zero, então as tensões das minhas barras não vão cair exatamente porque a gente escolheu um local em que a potência elétrica, como aquele outro sistema de 4 barras ele é radial, aqui a gente ainda consegue ter um cenário em que as tensões das minhas barras não são nulas, mas estabelecido. E aqui a gente vê a perturbação da potência reativa por conta da tensão. Aqui a frequência bateu 62 Hz e 30 segundos. Em 30 segundos ela não alcançou a frequência de sincronismo. Agora tem o curto trifásico e o monofásico. Bom, a questão da estabilidade é a mesma. O meu sistema está tentando se encontrar, está tentando se readequar, mas o que a gente salienta é o nível de tensão nas minhas barras, quando tem o curto monofásico. Aqui, como a gente escolheu um outro cenário, barras 6 e 13, aqui acabou que a tensão acabou caindo para zero. Né? Por exemplo, para barra 4. E aqui a potência elétrica reativa que conversa com esses dois caras, e esse acontecimento em consequência do que acontece. Os primeiros dois da carga da potência ativa. Exatamente. Por fim, a frequência no cenário, o modelo se estabelecer para 60 ohms. Sim. Bom, gente, esse é o nosso trabalho. A gente conclui que, tanto para análise na rede quanto para análise Baranten, eu tive uma analogia em que o ar na rede é uma coisa que o professor até explicou bastante, me esclareceu uma dúvida minha. O ar na rede está muito olhado do ponto de vista da carga, ao que está ligado nas barras.
Às vezes eu ficava pensando naquela equação, 1 é 2 seno de delta sobre xd, eu ficava pensando, pô, mas o que acontece se eu alterar a tensão na minha barra de carga? Ah, mas eu nunca vou mexer na minha referência. Se a tensão cai, quem tem que compensar são os reativos. E aí é essa mais ou menos a conversa entre que existe entre o ANATEM e o ANARRED. O ANATEM é entre geração e a minha barra de carga, e o ANATEM o ANARRED é olhando pelo ponto de vista da carga. Porque a complexidade do sisteminha desse foi até pequeno comparado ao nosso sistema, a análise foi um pouco complicada, imagine a análise do nosso sistema mesmo, né? Então a gente viu que até na análise da rede, as nuances da sensibilidade, da JUT ali, que faz diferença mesmo. 37? A barra ali é a barra 01. É. Ela tenta voltar. É, que retira. Por isso que as outras, você vê que as outras voltam para o mesmo nível que ela estava. Sim. Bom, minha carga é 100. Eu tenho, digamos, agora. Eu tenho 100, 60, 40. Essa que dá 60, eu vou tirar unidades. Tá? Agora não vai virar 60. Vai virar 30. Tinha 40 e 60. Agora vou ter 40 e 30. A minha carga ficou em 100. Quem está assumindo isso? Eu tenho que limitar a minha carga. Quem está assumindo isso? Bom, isso aqui foi só por uma questão de evento, né? Que acabou que a gente não programou a volta dessas unidades, mas assim, é só uma questão de olhar o cenário mais crítico. Mas descarte mesmo. Vamos supor, eu quero evitar isso aqui. Cadê a grade da potência? Eu quero evitar que essa potência, se eu tiro minha unidade geradora, como são máquinas coerentes, né? Isso aqui poderia estar acima. Esse digital está aí. Vou mostrar uma, outra, sem chegar a sua idade. Agora, se tiver unidade. Depois de quase seria a resposta dessa pergunta. Uma conclusão que se demonstra muito forte. E aí, também, estava gerando assim, produzir um evento, vou tirar a geração. Quem vai se participar? Entendi. Só simulou o evento só, verdade. Obrigado, tá muito bom. Tá?